Queridos irmãos, estamos mais uma vez com o programa Ensinos e Parábolas de Jesus e hoje vamos falar sobre ensinos diretos de Jesus. O tema é Discípulos, vós sois o sal da terra. Este tema está no EAD, Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, páginas 67 a 76, tomo 2, parte 1. Discípulos, sal da terra e luz do mundo. Ok? É ensinos diretos de Jesus. Vamos falar aqui sobre o discípulos, sal da terra e luz do mundo. Ok? Objetivos: interpretar à luz do Espiritismo a citação evangélica que informa serem os discípulos do Cristo o sal e a luz do mundo, ok? Ideias principais. Jesus afirma que os seus discípulos são o sal da terra, porque ao vivenciarem a mensagem cristã em sua plenitude, conseguem dar sabor à vida, temperando-a com os valores das virtudes morais. Através desse ensinamento, meus irmãos, Jesus vai deixar claro, através dos evangelistas, dos mentores, o que significa o significado do sal, que na verdade é o evangelho, é o ensinamento de Jesus. Então ele deixa para os seus apóstolos, deixou, para os seus discípulos, e hoje, em pleno século XXI, deixa para mim, para você, meu irmão, minha irmã, para nós realmente usarmos esse sal nesse evangelho para temperar as mentes e os corações de muitos irmãos, ok? Somente o Evangelho é a luz que ilumina, que dá significado à vida e a valoriza. Está no livro de Richard Simonetti, A Voz do Monte, na página 62. Afirma igualmente o mestre que os praticantes de seus ensinamentos são a luz do mundo, os que afugentam as trevas reinantes. Texto evangélico está em Mateus, capítulo 5, versículo 13 a 16. Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Vamos agora diluir esse texto evangélico para dar um entendimento da melhor maneira possível. E se houver dúvida, por gentileza, envie um e-mail para evangelionolar.rj@gmail.com, aos cuidados de Edson. E eu estarei disposto, inclusive à disposição, para enviar maiores informações, enviar esse estudo que está em slide para apresentação no grupo de estudos ou em palestras, ok? É interessante observar que este texto está posicionado logo após as bem-aventuranças. Então, olha a importância que Jesus dá para esse texto, levando-nos a interpretar que Jesus, após levantar o ânimo dos caídos, se dirige aos discípulos que o acompanhavam para apontar-lhes responsabilidades e conscientizá-los quanto aos compromissos que deveriam assumir como seus colaboradores diretos. Essa mensagem também é para todos nós. Não somos tão puros quanto os apóstolos, mas somos apenas mensageiros de Jesus, pequeninos discípulos. Vós sois o sal da terra. Singular analogia. Que relação haverá entre o sal e os discípulos do Senhor? Que pretenderia o mestre dizer com estas palavras? Vejamos, segundo a balizada autoridade,
O papel que o sal representa em nosso meio. O sal é um mineral precioso, difusamente espalhado em nosso globo, segundo as necessidades previstas pela natureza. Nós o vemos em abundância desde as camadas secas, cristalizadas em certas regiões, até a formidável quantidade que dele se encontra diluída nessa massa enorme d'água de que se compõem diversos lagos e todos os mares e oceanos do nosso orbe, né? A influência que o sal exerce em nosso organismo para lhe manter o equilíbrio fisiológico é de capital importância, dependendo de seu indispensável concurso à manutenção do nosso bem-estar físico. Então, assim como o sal é indispensável para a manutenção do nosso bem-estar físico, quando o sal, representado pelo Evangelho de Jesus, é indispensável para a manutenção da nossa ascensão espiritual. Examinado sobre outro aspecto, a química nos ensina que onde quer que o encontremos, seja na terra ou no mar, ele é sempre o mesmo, inalterado, inalterável, dotado de qualidades essencialmente conservadoras. Mantém-se incorruptível, preservando ainda os corpos que com ele entram em contato. Eis aí, precisamente, o que quer Jesus que sejam seus discípulos. Elementos preciosos, de grande utilidade na economia social, tipos de honestidade incorruptíveis e preservadores da dissolução moral no meio em que se encontrarem. Ele quer, em suma, que seus discípulos se distingam na esfera espiritual pelos mesmos predicados por que se distingue o sal no plano físico. Pelo Espírito Vinícius, em torno do Mestre, item O Sal da Terra, na página 265. Como eu sempre falo, essas referências são para posteriori estudo, recapitulação, pesquisa, enfim, ok? Pedro de Camargo, pelo Espírito Vinícius, no seu livro Nas Pegadas do Mestre, comenta que o sal não se corrompe, mesmo em contato com a corrupção, e assim, diz ele, deve ser o cristão, ou seja, bom no meio dos maus, justo no meio dos injustos, probo no meio da iniquidade, prudente no meio dos insensatos, altruísta no meio dos egoístas, virtuoso no meio de todos os vícios. Diz ele ainda, o sal nunca recebe, dá sempre. Misturai-o com açúcar e esta torna-se salgada, mas o sal não adoça. O cristão, como o sal, está no mundo para dar e não para receber. Até porque no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, fora da caridade não há salvação. E Emmanuel vai muito mais além. Fora da caridade não há transformação. Então o Evangelho a gente não vem te dar. Interpretação do texto evangélico. Vós sois o sal da terra. Está em Mateus, capítulo 5, versículos 5 e 13. Na condição de condimento, o sal deve ser utilizado de maneira adequada, de modo balanceado. Se utilizado abaixo da quantidade necessária, torna a alimentação insípida. Se em doses altas, torna a alimentação excessivamente salgada. Esse é um exemplo para o corpo físico. No campo espiritual, que o sal representado pelo Evangelho, na verdade, tem que se dar em quantidades necessárias. Não chegar para o irmão que ainda não conhece, entupir-lhe de livros de leitura, aos poucos. Inclusive, é altamente indicado, quando a pessoa está iniciando na doutrina espírita, ler e estudar o livro O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Está nas obras básicas de Kardec. Ou então procurar uma casa espírita e fazer o estudo básico da doutrina espírita. Aqui no CERJ, Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, localizado aqui na capital, Rua dos Inválidos 182, todas as quartas-feiras, às 19 horas, no segundo andar, temos um curso, estudo básico da doutrina espírita. Inscrições grátis,
Basta chegar às quartas-feiras, às 19 horas, subir ao segundo andar e apresentar-se a mim, Edson, e participar das aulas. E aí você vai ganhar de graça apostilas para você pegar o que já foi estudado e estudar o que está sendo no corrente ano, ok? Semelhantemente, o aprendiz e o auxiliar dos núcleos espíritas devem agir junto às pessoas com necessidades ou sofrimentos, de forma comedida, discreta, equilibrada e temperante. A imagem do sal é a de um componente que explicita essa postura no campo do trabalho que nos é disponibilizado pelo plano maior. Simboliza o imperativo do equilíbrio, principalmente das emoções, assim como a utilização dos valores morais e intelectuais, de que já dispomos com segurança, a fim de que possamos cooperar de modo coerente e eficiente na tarefa que nos é confiada. Então, estejamos prontos para repassarmos nossos conhecimentos para aqueles que ainda estão querendo aprender, precisando aprender, procurando auxílio na parte cultural, né? Outro aspecto que o Sal sugere é o da conservação, pois o ensino de Jesus deve permanecer inalterável, ou seja, você não deve fugir uma vírgula dos ensinamentos de Jesus, que é o Evangelho. Não cria ideias, não dê opiniões. Entendeu? O Evangelho do Mestre, que vem do Pai através de Jesus, são palavras de vida eterna. Não se mudam jamais. É válida em qualquer época do tempo. É válida em qualquer parte do universo. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 13. Se o sal for destituído do seu componente ativo, torna-se insosso. No sentido espiritual, a pessoa que se desperta para o Cristo é ativa. Não se abate perante os fracassos e enfrenta com bom ânimo os desafios da vida. Só quem se nutre desta dinâmica incansável consegue atingir as metas delineadas, como nos adverte o Evangelho. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 13. Repetindo, aquele que perseverar até o fim será salvo. Se o sal se tornasse insípido, isto é, se perdesse as qualidades especiais que o caracterizam, tornar-se-ia de todo imprestável, visto como não se poderia aplicar a outras funções além daquela que lhe é essencialmente própria. Outro tanto sucede com relação à fé, que faz o cristão. Se ela se desnaturar dos predicados que a exornam, tornar-se-á de todo anódida, inválida, inútil. A religião que não promove o aperfeiçoamento do espírito, que não constrói e não consolida o caráter do homem, não é religião. É um sal insípido que mais cedo ou mais tarde cairá fatalmente no desprezo. Está nas pegadas do mestre, pela FEB, no item O Sal da Terra, na página 191. Ou seja, meus irmãos, nós temos que seguir aqui o nosso grande mestre Jesus, ou seja, esta doutrina maravilhosa que nos educa, nos consola e nos regenera. Então, religiões não existem aos milhares, né? Mas aquela verdadeira religião que não cuida do caráter do homem, que não promove o aperfeiçoamento do espírito, é uma religião só de nome, ok? Vamos ler este item, o sal da terra. O sal da terra. Vós sois o sal da terra, disse Jesus a seus discípulos e acrescentou: se o sal, que é o Evangelho, se torna insípido, como se poderá restituir-lhe o sabor? Para mais nada presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Sois o sal da terra,
Quanta sabedoria em palavras tão simples e tão singelas. Consideremos certas qualidades ou propriedades características daquele mineral. O sal é um elemento que guarda invariavelmente a sua pureza. Nada o altera, nada o contamina, nada o corrompe, ainda mesmo quando em contato com as maiores impurezas. É, por excelência, incorruptível. Assim deve ser o cristão, bom no meio dos maus, justo no meio das iniquidades, probo no meio dos desonestos, prudente no meio dos insensatos, humilde no meio dos orgulhosos, altruísta no meio dos egoístas, sincero no meio dos hipócritas, fiel no meio dos infiéis, resignado no meio dos revoltados, pacífico no meio dos beliciosos, virtuoso, numa palavra, no meio de todos os vícios e de todas as paixões. O sal, além de se conservar puro, preserva da corrupção, impedindo a decomposição dos corpos com os quais se acha associado. Tal deve ser o cristão no meio em que vive. O sal jamais está inativo. Onde quer que se encontre, está como que agindo sempre, visto estudar continuamente aquela essência que lhe é peculiar. Tal qual deve ser a atitude do cristão na sociedade. Seus feitos devem atestar, sem solução de continuidade, a fé de que se acha impregnado. Está dando um detalhe aqui do sal. Né? Se você antigamente não tinha geladeira, em séculos passados, o sal servia para manter os alimentos. Assim o Evangelho. Depois que ele entra dentro do teu coração, da tua mente, ele não sai mais, se Deus quiser. O sal nunca recebe, dá sempre. Misturai-o com açúcar, este receberá a essência daquele, tornando-se salgado. Porém, o sal jamais se deixará adoçar, recebendo a influência do açúcar. O cristão, como o sal, está no mundo para dar e não para receber. Ele do céu é credor, da terra é devedor. Cumpre-lhe, pois, receber lá do alto para distribuir cá embaixo. O sal não se faz conhecer pelo exterior. Em aparência, ele se confunde com muitas outras substâncias. Entretanto, logo que se entra em comércio com ele, dá-se de pronto a conhecer distintamente. Semelhantemente, há de ser o cristão. Pelos frutos os conhecereis, e nunca por qualquer insígnia ou sinal exterior. Mensagem maravilhosa que mais tarde vale a pena fazer uma releitura e uma reflexão. Se os discípulos do Cristo são o sal da terra, não devem se tornar insípidos, isto é, corruptíveis ou contaminados pelas influências inferiores que os afastam da vivência do Evangelho. Esse recado é para todos nós. Nós temos que se tornar sempre incorruptíveis, né? Ou deixarmos contaminar pelas influências inferiores. Sempre, através da prece, do orar e vigiar, estarmos sempre atentos a todas essas influenciações negativas. O legítimo servidor do Senhor, onde quer que se encontre, está sempre orando e vigiando, para não cair em tentações. E Jesus já nos ensinava e nos ensina até hoje, através dos mensageiros: orai e vigiai. Orar ao levantar, ao deitar, quando for ao trabalho, quando for fazer um trabalho voluntário, no grupo de estudos, enfim, está sempre em oração. Jesus dava esse exemplo quando ele esteve aqui no planeta, encarnado, estava sempre em oração quando ele estava sozinho. Não permanece um instante inativo. Age sempre, nós cristãos, né? Dá-se a conhecer como as árvores, pelos frutos que produz, isto é, pela ação que exerce, não se oculta, é uma revelação permanente. Pelo exterior, pode confundir-se com outros minerais, mas, entrando-se em relação com ele, sua essência revela-se pronta e distintamente. Nunca assimila as impurezas de outrem. Transmite invariavelmente seu poder purificador. Poder purificador. Quer dizer, você pode misturar o sal com várias outras matérias, né? Ele pode até aparentemente ser parecido, mas quando você bota a mão,
no dedo no sal e dedo na boca, você vê que é sal. Assim é o Evangelho. Por mais que você queira enfeitar, vai chegar um momento que aquela pessoa que recebeu os estudos, recebeu os ensinamentos, vai entender o verdadeiro Evangelho. Não se macula, ainda que mergulhado na imundície. Sai ileso de todas as provas. Vence em toda a linha. Tem uma função determinada, precisa e distinta, inconfundível. No exercício dessa função está todo o seu valor, toda a sua incomparável importância. Dado pelo Espírito Vinícius, Em Torno do Mestre, editora FEB, item O Sal da Terra, na página 266. Vós sois a luz do mundo, também continua no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 14. Esta afirmativa evidencia, mais uma vez, a proposta educacional. A própria evolução dos seres é um caminho que vai das trevas para a luz. Então, meu irmão, se você ainda está em situação trevosa, sem conhecimento, esta proposta ela é educacional, é uma proposta que fazemos agora para você, meu irmão, para você, minha irmã, para o caminho que vai das trevas para a luz. A luz é o ponto de referência também do sistema evolucional que se irradia por todo o universo. No planeta é, em nome do Criador, a dispensadora dos recursos da vida. Nos planos mais profundos da alma é o foco clareador da mente em suas nuances de razão e sentimento, garantindo esclarecimento, segurança e reconforto. Posicionados como aprendizes de Jesus, os discípulos sinceros serão sempre os elementos refletores, de maior ou menor limpidez, da luz soberana que radia em plenitude do próprio Cristo. O Evangelho de Jesus nos ensina, tá? Quem somos nós, de onde viemos e para onde vamos. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, traz ali as causas das aflições, no próprio Evangelho fala da reencarnação, enfim. As obras básicas de Kardec nos dá todo esse referencial necessário ao nosso conhecimento. Kardec, no Livro dos Espíritos, editora FEB, edição 2005, na questão 622, da página 307, ele pergunta aos espíritos, na pergunta 622, confiou Deus a certos homens a missão de revelarem a sua lei? Olha a resposta dos espíritos. Os espíritos veneráveis esclarecem, indubitavelmente, em todos os tempos houve homens que tiveram essa missão. São espíritos superiores que encarnam com o fim de fazer progredir a humanidade. Está no Livro dos Espíritos, tradução de Guilherme Ribeiro, editora FEB, edição 2005, questão 622, na página 307. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Também está inserida no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 14. Diante da multidão sofrida, que caminha em sua marcha evolutiva, é importante que aqueles que mais sabem não guardem consigo o conhecimento adquirido. Este conhecimento precisa ser espalhado, compartilhado com os irmãos em humanidade. São conquistas grandiosas que não podem ser escondidas ou guardadas egoisticamente. Então, meus irmãos, se você sabe, passa para frente. Se você tem uma estante cheia de livros e não lê livros espíritas, e você não está lendo, não tem tempo, está lá cheio de poeira, doa esses livros, dá para quem precisa. Iniciados na luz da revelação nova, os espiritistas cristãos possuem patrimônios de entendimento muito acima da compreensão normal dos homens encarnados. Em verdade, sabem que a vida prossegue vitoriosa, além da morte, que se encontram na escola temporária da Terra, em favor da iluminação espiritual que lhes é necessária. Que toda oportunidade de trabalho no presente é uma bênção dos poderes divinos. Que ninguém se acha na crosta do planeta em excursão de prazeres fáceis, mas sim em missão
de aperfeiçoamento. Essa é a nossa missão nessa existência. Aperfeiçoamento moral. Que a existência na esfera física é abençoada, oficina de trabalho, resgate e redenção, e que os atos, palavras e pensamentos da criatura produzirão sempre os frutos que lhe dizem respeito no campo infinito da vida. Está no livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, editora FEB 2006, capítulo 60. Que fazeis de especial? Página 141, 142. Então, que a existência física, a existência na esfera física é abençoada, oficina de trabalho, vamos aproveitar. Nós estamos aqui para aprender e nos aprimorarmos espiritualmente falando. Nós temos que retornar à pátria espiritual melhor do que aqui chegamos. Essa é a nossa missão. Não se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá luz a todos que estão na casa. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 15. Jesus compara os seus ensinamentos com a luz que afugenta as trevas. O Evangelho de Jesus, bem assimilado, bem entendido, compreendido e aplicado, ele afasta as trevas e coloca luz dentro da tua mente, dentro do teu coração, dentro do teu lar, junto aos teus familiares, na casa espírita, nos grupos de estudos, enfim, nos trabalhos voluntários. É a luz que ilumina, que dá significado à vida e a valoriza. Mas, se procurarmos em suas lições apenas conforto e bem-estar para nós, sem compreender o seu apelo maior, convocando-nos à fraternidade, então sua claridade ficará aprisionada no vaso do egoísmo e de nada valerá, pois apesar de detê-la, continuaremos na escuridão de nossas mazelas. Está no livro de Richard Simonetti, A Voz do Monte, editora FEB, de edição 2003, item O Brilho do Bem, na página 62. Então, se a gente tiver deixar o orgulho, vaidade, ciúmes, preguiça e ociosidade dentro de nós, que é lixo, nós não chegaremos a lugar nenhum. Tá? A luz simboliza o esclarecimento, a orientação, o processo educativo, capazes de nos transformar para melhor, nos libertando do vale de lágrimas e de dores, onde usualmente estamos relegados. Então vamos apanhar esta luz, vamos nos iluminar pelo Evangelho de Jesus, vamos nos esclarecer, nos orientarmos, para que saímos dessa escuridão que há séculos estamos dentro dela. Vamos melhorar, vamos evoluir. A candeia deve ser colocada não debaixo do alqueire, encoberta pela indiferença ou interesse pessoais, mas no velador, para que possa oferecer luz a todos. É óbvio que cada um assimila de acordo com a sua percepção e com seu piso evolutivo. A plena capacidade de irradiação da luz indica também o espírito de solidariedade, amor e cooperação que deve estar presente nas relações humanas. Quando fala aqui que é óbvio que cada um assimila de acordo com a sua percepção, com o seu peso evolutivo, mesmo que o seu irmão, os seus irmãos, não absorvam hoje, mas fica na mente, guardada na mente, esses conhecimentos, que a qualquer momento evolui. Ou então aquele irmãozinho que demora tempo para assimilar e para aprender. Mas nós estamos aqui para isso. Temos que ter paciência e perseverança em ensinar. Porque ensinando nós estamos reaprendendo. Lembrando que eu ouvi isso de uma professora lá no meu primário, que a recapitulação é a mãe dos estudos. Nesse sentido, os núcleos espíritas vêm oferecendo, ao lado dos programas de estudo, oportunidade de se viver a mensagem cristã com simplicidade e modéstia, uma vez que o luzir do Evangelho em nós está condicionado à prática do bem. Por isso, o verdadeiro cristão é alguém cujo comportamento é invariavelmente edificante. Palavras de Richard Simonet, no livro A Voz do Monte, editora FEB, edição 2003, O Brilho do Bem, na página 62.
Então, o verdadeiro cristão é aquele cujo comportamento é invariavelmente edificante, ou seja, dando exemplo através dos atos, das ações, dos pensamentos e da palavra. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 16. Que a nossa luz, que a sua luz, meu irmão, minha irmã, resplandeça diante dos homens, diante do próximo, para que vejam as vossas boas obras, os teus ensinamentos, o que você faz de bom, que sirva de exemplo para os teus filhos, para a sua família, seus amigos, enfim, para o mundo e para Deus. Jesus nos convoca a resplandecer à luz das nossas conquistas evolutivas, em benefício dos companheiros de jornada, saindo do nosso egocentrismo crônico, estabelecemos assim canais de entendimento e compreensão mútuos. O vocábulo resplandeça possui significativa carga magnética, imprimindo sentimentos de fé e de esperança em nós próprios e nas pessoas que nos cercam. O esforço de resplandecer os nossos sentimentos mais puros será sempre percebido e aceito por alguém. Chega um momento que alguém começa a comentar: puxa vida, o fulano, a fulana, está mais calmo, mais sereno. O que está acontecendo? É o estudo do Evangelho, é o aprimoramento moral, é a reforma íntima. Então, que esses exemplos resplandeçam para o próximo, para os teus amigos, teus parentes, teus irmãos, teus colegas de trabalhos, profissionais ou religiosos. O Pai está sempre nos céus, isto é, nos planos de vibrações mais elevados. Será sempre honrado e louvado todas as vezes que praticarmos o bem e nos mantivermos fiéis às manifestações de sua vontade. Os tributos da glorificação devem, pois, ser encaminhados ao Senhor, que é o legítimo doador, autor e direcionador da vida. Então é Ele que é nosso Pai, Ele que nos ensina. Através dele, Ele enviou Jesus para esse planeta e nos deixou todos os seus ensinamentos. Se sentirmos Deus como nosso Pai, reconheceremos que os nossos irmãos se encontram em toda parte e estaremos dispostos a ajudá-los, a fim de sermos ajudados mais cedo ou mais tarde. A vida só será realmente bela e gloriosa na Terra quando pudermos aceitar por nossa grande família a humanidade inteira. Está no livro Pai Nosso, pelo Espírito Meimei, edição da FEB 2006, no capítulo 1.